Tirar logo isso, câmera. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Mais uma vez. Nós vamos meditar nessa manhã na carta aos Colossenses, no capítulo 3, irmãos. Estamos nos aproximando da parte final dessa carta. E é um privilégio quando temos uma igreja em que aborda um livro da Bíblia, uma igreja que valoriza a palavra de Deus, uma igreja que prioriza a pregação como canal de edificação, de transformação, de discipulado, de aprendizado mútuo. A pregação é o alicerce da igreja. E a gente está finalizando essa carta, vamos tomar conhecimento de tudo que foi falado e cabe a nós pedir ao Espírito Santo que nos ajude a praticar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente meditou. E hoje, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 17, especificamente do versículo 10 até o versículo 17, a gente vai meditar nesse texto. É um texto longo, né, que faz parte de todo o contexto que a gente já viu semana passada. E eu já quero deixar o convocação para você, semana que vem, meditar no versículo 18 ao versículo 25, para a gente falar sobre família, porque a gente sabe que é muita coincidência, né? Deus, ele trabalha com coincidência, né? O versículo 18 ao 25 trata sobre família, e nós, no mês de maio, estamos falando frequentemente sobre família, né? Então, para os mais espirituais, é Jesus-cidência, não é coincidência. Então vamos meditar hoje capítulo 3, versos 5 ao 17. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem na leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares, tá bom? Diz assim o texto: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, principalmente tudo isso, ira, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, os 2 primeiros capítulos da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele relaciona assuntos de doutrina, assuntos doutrinários, assuntos importantes que vão centralizar a obra, a pessoa de Jesus, como a gente já viu. Paulo acha necessário combater aqueles riscos e aqueles erros que a igreja estava
sendo ameaçada através do farisaísmo, através do judaísmo, através da religiosidade, através do misticismo, do ascetismo religioso que a gente já viu, do legalismo. Então Paulo vem combatendo tudo isso nos 2 primeiros capítulos, defendendo a verdade, trazendo a obra e a pessoa de Cristo para o centro da adoração da igreja. E o apóstolo Paulo agora começa no capítulo 3 em diante tratar de assuntos mais práticos, ensinando aos colossenses que agora eles morreram para os rudimentos do mundo, eles morreram para as coisas do mundo, e agora, já que eles morreram, a vida deles está oculta juntamente em Cristo, e através dessa união com Cristo, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, e agora eles precisam viver uma nova vida. E foi esse o tema da semana passada, a nova vida do crente, né? A vida nova em Cristo, né? E agora nós vamos continuar trabalhando nessa parte do tema sobre o Cristo no centro da nova vida do crente. Porque se esse crente, ele agora experimenta uma nova vida, se essa pessoa foi transformada, precisa ter Cristo no centro da sua vida, e a gente vai ver um pouquinho disso hoje. E a gente viu semana passada que a nova vida do crente, ela é marcada por uma busca perseverante do viver santo. O crente não mais agora precisa ficar estaticamente parado, ele agora precisa estar buscando um viver diário santo, viver em novidade de vida. Nós vimos também que o crente ele precisa ansiar pelas coisas do alto. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 3, nesses 4 primeiros versos, ele fala dessa busca pelas coisas do alto, dessa mente voltada pelos anseios das coisas do reino e desapego das coisas terrenas. E a gente viu também semana passada que essa nova vida ela nos prepara para uma futura glória que há de ser revelada, quando no versículo 4 o apóstolo Paulo diz que Cristo, que é a nossa vida, quando ele se manifestar, nós então seremos manifestados com ele em glória. Então nós vivemos numa perspectiva celestial, nós vivemos numa perspectiva de reino futuro, vindouro, glorioso em Cristo. Então agora, irmãos, quando o apóstolo Paulo começa do versículo 5 em diante, dar continuidade nesse tema que ele já falou antes, agora ele vai falar sobre algumas coisas que precisam ser despojadas, algumas coisas que precisam ser deixadas para trás e agora se revestir de um revestimento daquilo que é uma nova vida fixa em Cristo, ancorada na pessoa de Cristo. Ele começa dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele abre 2 pontos para listar essa natureza terrena. Tantos pecados listados aqui que a gente vai abordar alguns. O apóstolo Paulo, então, através desse imperativo, chama uma morte do velho homem, chama a morrer, a fazer morrer essa natureza velha. Tudo que Paulo já havia tratado anteriormente. Interessante quando a gente vai pesquisar e vai buscar, então, a origem dessa palavra que significa o termo fazer morrer. O apóstolo Paulo, ele traz a ideia da mesma palavra que vem da origem de necrotério. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês precisam fazer necrosar, vocês precisam fazer entrar em estado de necrose, tudo aquilo que vocês viviam. Abandono, não só um abandono, mas realmente fazer a morte dessas coisas, todos esses vícios que precisam ser abandonados, como ele vai listar: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza. Ele vai dizer: olha, vocês precisam necrosar tudo isso. Vocês precisam fazer essa natureza de vocês agora morta, necrosada, em estado de... Como é que se fala quando passa de 3 dias? Estado de... Isso, esse nome difícil aí. Ou para facilitar, estado de decomposição. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam morrer para essa velha natureza. E nós precisamos então andar com essa certidão de óbito no bolso. A certidão de óbito de uma natureza antiga, porque nós morremos com Cristo. Então nós temos agora o desejo de fazer morrer essa natureza terrena.
de fazermos estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus, de abandonarmos essa natureza que vai nos perseguir quando a gente abordar aqui os pecados, a gente vai assimilar muito facilmente quando a gente peca algum desses pecados que está querendo aflorar, algum desses pecados da natureza antiga que quer vir sobre nós e quer atrapalhar a nossa relação com Deus. Então Paulo ele vai listar 5 ações pecaminosas, irmãos, que deveriam ser abandonadas aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E quatro desses 5 pecados que ele lista aqui, interessante isso, 4 desses 5 pecados que ele lista aqui tem a ver com sexo, tem a ver com esse desejo sexual aflorado a ponto de nos fazer pecar. E um desses pecados tem a ver com o dinheiro, que ele vai listar a avareza como sendo a própria idolatria, né? 4 desses 5 tem a ver com sexo e 1 tem a ver com dinheiro. No verso 8, ele vai listar mais 6, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentira. Olha só, todas têm a ver com a ira e todas têm a ver com a linguagem, com aquilo que a gente verbaliza, e todas, nessa segunda parte, apontam para aquilo que afeta o relacionamento horizontal com o corpo de Cristo. Enquanto as primeiras que ele listou vão afetar individualmente a vida, o caráter do cristão, a outra listagem, a partir do versículo 8, vai afetar a comunidade, vai afetar o corpo de Cristo, vai afetar o relacionamento horizontal entre uns e outros. Por isso, irmãos, a necessidade de que Cristo molde o coração desse povo. Por isso, a necessidade de que Cristo molde o nosso coração. O despojar do velho homem precisa acontecer em nós. Então, a primeira coisa que eu destaco para você nessa manhã, nessa nova vida em que Cristo deve ser o centro, é que Cristo ele molda os nossos desejos e molda o nosso falar. Isso está muito claro, do versículo 5 até o versículo 9. Irmãos, a Bíblia nos chama a um novo modo de viver, isso não é novidade para a gente. A vida nos chama a um novo modo de falar, de nos relacionarmos. A Bíblia nos chama a um despojamento daquilo que a gente fazia antes. E talvez isso para uns é muito fácil no início, porém para outros já é uma caminhada mais árdua, mais difícil, o abandono de tudo isso. Mas a Bíblia nos chama a uma morte do nosso eu, a uma morte para o nosso mundo. E nesse processo, Cristo ele molda os desejos do nosso coração. Cristo ele molda o nosso falar. Enquanto que aquilo que nós éramos antes, os filhos da obediência, os filhos da desobediência, que andávamos na prostituição, na impureza, no desejo de lascívia, né? Que é um desejo aflorado de relações sexuais ilícitas, e não só relações sexuais, mas desejos sexuais ilícitos. É difícil falar disso nas igrejas. Não é comum pregações do tipo que enfatizam esse tipo de assunto, porque parece uma pregação moralista. Mas a Bíblia, quando nos chama para uma morte do nosso eu, uma morte da nossa carne, ela nos chama para o abandono de algumas coisas. Isso pode custar muito caro, isso pode doer em nós. Desejo maligno, quando nós então pensamos malignamente, nós então premeditamos alguma coisa em nossa mente que não vem de Deus. Avareza, quando nós então temos um amor exacerbado pelo dinheiro ou para algum bem material acima da adoração ao nosso Deus. O apego pelas coisas terrenas. Tudo isso precisa ser abandonado. E se Cristo está no centro da nossa vida, irmãos, os nossos desejos eles precisam ser controlados. Os nossos desejos eles precisam ser mudados. A lista de pecados envolvidos aqui envolve pecados morais. Prostituição, impureza, lascívia estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda a relação sexualmente antes e fora do casamento está aqui incluída. Tudo que você pensa de maneira ilícita, sexualmente falando, está aqui incluído. Na palavra do grego porneia,
na palavra que traz a ideia de prostituição, que é muito ampla do que a gente às vezes pensa. O que precisa ser feito é apresentar o nosso coração e a nossa mente diante de Deus, a fim de que haja essa morte do nosso eu, a fim de que haja o que ele chama no versículo 5, fazer morrer, pois a nossa natureza terrena. Quem nunca pensou mal a respeito de alguém? Quem nunca premeditou mal a respeito de alguém? Quem nunca, jovem, não pensou em algo impuro? Quem nunca, adolescente, não viu um vídeo ou não viu algo que fizesse pensar em algo que te fizesse pecar, que tivesse a atentar contra a santidade de Deus? Quem nunca, jovem, adolescente, teve uma paixão lasciva, ou seja, um desejo exacerbado pelas coisas que não são santas? Talvez num filme, talvez num vídeo, talvez na palma da mão de nossos filhos. O que é necessário, irmãos, é fazer morrer a nossa natureza terrena. É pedir a Deus que faça morrer essa morte. Ou você, de repente, pensa assim, não, mas eu não sou jovem, não sou adolescente. Mas quem nunca teve um amor exacerbado quanto às coisas que são materiais e cultivou a avareza no seu coração? Cultivou o amor ao dinheiro no seu coração? Deixou de ser um coração grato por aquilo que tem e começou a ser cada vez mais um coração restrito quanto à generosidade e se tornou um avarento. O texto diz no versículo 6, olha que coisa séria, que por todas essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o apóstolo Paulo continua listando esses pecados não só morais, não só a impureza, não só a luxúria, a vida libertina, não só todos esses pecados que são coisas impuras, que corrompem a santidade de Deus. O pensar, aquilo que ele já havia falado, o meditar nas coisas do alto é justamente o antídoto, justamente o remédio para fazer morrer a nossa natureza terrena, porque a nossa natureza terrena quer ansiar pelo pecado, a nossa natureza terrena quer falar mal do próximo, a nossa natureza terrena quer ter uma paixão exacerbada sobre alguma coisa que é pecado, que a nossa natureza terrena quer fazer cultivar o nosso desejo maligno quando nos iramos, a nossa natureza terrena quer ocupar o lugar de Deus quando somos avarentos em relação a dinheiro ou algum bem material, ou até em relação à nossa própria idolatria. A nossa natureza terrena precisa ser morta, irmãos. Porque o texto nos chama a despojar de tudo isso. É como se você tirasse as vestes, como se você se despojasse de tudo isso. E aqui a figura do batismo está bem clara. Aqui a figura do batismo, metaforicamente, Paulo explica de uma maneira tão preciosa que ele traz essa ideia de fazer morrer a nossa natureza, de despojar, e no versículo 10 de nos revestirmos de uma nova natureza, ancorada em Cristo. Pecados sociais, que também Paulo fala aqui, um desejo maligno. Trata-se de um desejo não só intenso, mas pervertido. A avareza, o pecado de desejar sempre mais, de nunca estarmos satisfeitos com coisas ou com prazeres. O desejo maligno desenvolvido de uma mente corrupta, que quer matar, quer trair, quer se irar, quer se vingar, quer produzir mal para si mesmo, quer produzir mal para outros. Esses desejos, irmãos, são vencidos pela oração. É necessário nos colocarmos diante de Deus, aos pés de Cristo, para que Ele faça mortificar esses desejos do nosso coração. A avareza, que é amor ao dinheiro, apego aos bens materiais, é uma própria idolatria. Por isso o texto diz que é um coração avarento, aquele coração que ama mais as coisas e o dinheiro do que o próprio Deus. É um coração idólatra que confia nas posses materiais. E no versículo 9, irmãos, as falhas no caráter que ofende a outros. Porque o nosso pecado, ele não ofende só a nós e a Deus. O nosso pecado, as falhas que nós temos, como ele vai listar no versículo 9, 8 e 9, vai alcançar o corpo de Cristo, vai afetar o corpo de Cristo, vai afetar aqueles que estão ao nosso redor. A mentira, no versículo 9, não mintais uns aos outros.
uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. A mentira é o oposto da verdade, irmãos. É bem lógico, né? É bem óbvio, né? Mas a mentira é a marca distintiva do diabo. A mentira, você pode fazer um teste numa criança na mais sua tenra idade. A criança na mais sua tenra idade bate numa outra criança, a outra criança chora, você pergunta à criança agressora quem foi que fez, ela fala que não foi ela. Porque a mentira é uma marca evidente da nossa natureza corrompida, má, que precisa ser mortificada. E o diabo usa o oposto da verdade, que é o próprio Deus, que, com a ferramenta da mentira, para afetar o povo de Deus, para afetar o povo da aliança. Muitos crentes não vivem uma vida de verdade, vivem uma vida de mentira, vivem uma vida falseada. E quando um cristão mente, ele está cooperando, ele está se aliando com Satanás, ele está fazendo parte, como se ele estivesse fazendo parte da família de Satanás, porque o texto diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Mas Cristo molda os nossos desejos, mas Cristo molda o nosso falar. Quão feio é quando nós falamos linguagem obscena, como ele diz no versículo 8. Quão feio é quando um jovem, um adolescente ou até mesmo uma pessoa de mais idade usa um tipo de linguagem obscena. Usa ainda aquelas gírias do passado. Às vezes as pessoas com tanto tempo nas igrejas têm um vocabulário mais chulo do que aquela pessoa que é aquele novo convertido, que está ali caminhando com dificuldade. A transformação que Cristo quer fazer em nós, ela é completa, irmãos. Ela é no nosso modo de pensar, ela é no nosso modo de nos portar, ela é no nosso modo de falar. Cristo molda os nossos desejos e o nosso falar. E quando nós experimentamos essa nova vida, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele nos constrange quando a gente erra. Ele nos constrange quando a gente mente. Ele nos constrange quando vivemos uma vida falseada, de mentira. Ele purifica as nossas mentes e os nossos lábios. E isso deve ser motivo de alegria, porque nós temos um Deus que é Pai Santo, que nos corrige, que corrige aquele filho que ama. Então, a primeira ênfase que eu trouxe e peço que você reflita é que Cristo precisa moldar os nossos desejos, que Cristo molda o nosso falar também. No versículo 5 a gente viu isso até o versículo de número 9. No versículo 10 até o versículo de número 17, irmãos, é um texto maravilhoso. Porque o texto agora traz a ênfase de que eu e você precisamos nos revestir agora de uma nova roupa. Ou seja, agora nós vestimos o caráter de Cristo, nos revestimos de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Não há como nós mudarmos o nosso caráter se não conhecermos aquele que nos criou, se não tivermos o conhecimento pleno de quem é Deus, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Cristo faz a transformação em toda e qualquer pessoa, sem discriminação alguma. E ele continua no versículo 12 em diante, revestivos, de novo a palavra revestivos, que apareceu no versículo 10. Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Agora ele está trazendo toda essa prática do caráter de Cristo para o corpo da igreja, para o seio da igreja. Agora que você se revestiu disso, meu amado irmão, você precisa expressar a sua misericórdia no corpo de Cristo. Você precisa expressar a sua bondade na família de Deus. Você precisa expressar a sua humildade com os seus irmãos. Você precisa ser manso com aqueles que te irritam. Você precisa ser longânimo com aqueles que pecam. Você precisa suportar uns aos outros, perdoar mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. É difícil, né? Então, a segunda ênfase que eu trago para você é que Cristo muda o nosso caráter pela, uma palavra que eu gosto muito, mutualidade. Pela mutualidade cristã. Porque todas as vezes que na Bíblia aparece essa palavra, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros,
Todas as vezes que existe essa palavra uns aos outros, a Bíblia quer nos trazer a importância de nós exortarmos uns aos outros, como o autor Hebreus falou agora há pouco no capítulo 3. A importância de aconselharmos uns aos outros, a importância de instruirmos uns aos outros, desde o mais iletrado da igreja até aquele que tem um ensino superior. Isso é lindo no corpo de Cristo, porque Cristo molda o nosso caráter pela mutualidade cristã, pelo irmão que me exorta, pelo pastor que me aconselha, pelo ancião, aquele mais velho que instrui o mais novo, pela irmã casada que instrui a solteira, pelo casal de 20 anos de casamento que instrui aquele que é recém-casado. Cristo molda o nosso caráter pela mutualidade cristã, irmãos. Quando confiamos em Jesus Cristo, removemos a velha vida e colocamos a nova no lugar. Então o velho homem sepultado é sepultado e agora o novo homem que deve estar no controle. O verbo revestistes aqui está no particípio presente, da ideia de continuidade, significando, irmãos, que nós somos constantemente renovados. Pode ser que o velho homem venha sobre você hoje, quando você levar uma fechada no trânsito. Pode ser que o velho homem venha sobre você hoje, quando você se irritar dentro de casa. Pode ser que o velho homem e a velha mulher, entenda assim, venha sobre você quando seu filho limitar a sua paciência. Mas pense que Cristo deve moldar o nosso caráter, que Cristo deve moldar o nosso comportamento. E que esse velho homem, quando vier, você pega uma pá de terra, um amigo meu dizia isso, pega uma pá de terra e enterra esse velho homem de novo. Joga essa pá de terra no velho homem. Em Cristo nós recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. E por meio desse conhecimento pleno de Cristo, nós então agora caminhamos para um novo caráter. Caminhamos para um revestimento de afetos de misericórdia, de afetos de bondade, de afetos de longanimidade, de afetos de perdão, entendendo que o amor é o vínculo da perfeição, é o vínculo de tudo isso. O amor de Cristo por nós, entendendo que a paz de Cristo deve arbitrar, deve ser o juiz do nosso coração, a qual fomos chamados em um só corpo. E o versículo 16 é lindo quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque vocês precisam instruir uns aos outros, aconselhar-vos mutuamente, toda a sabedoria. Só há como você instruir e aconselhar o outro se a palavra de Deus habitar ricamente em você. E só há como a palavra de Deus habitar ricamente em você se você se aproximar de Deus pela sua palavra para ter o conhecimento de Cristo. E no final do versículo 16 ele vai trazer o espírito coletivo da comunhão, do culto. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, irmãos, tudo que nós fazermos, seja em palavra, seja em ação nossa, fazei de todo o coração em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você consegue perceber a amplitude de um novo caráter em Cristo, expresso na comunhão cristã, expresso na mutualidade cristã? Você consegue compreender que depois disso o apóstolo Paulo vai carregar esse tema para a família, do versículo 18 a 25? Você consegue perceber que no capítulo 4 em diante o apóstolo Paulo vai caminhar com esse tema sobre a relação de servos e senhores, de patrão e funcionário? Então, meu amado irmão, uma nova vida em Cristo, ela abrange um novo modo de viver, não só na igreja, mas na família e nas suas relações sociais. É isso que o capítulo 3 e 4 está trazendo para nós. Que texto maravilhoso, irmãos. Saber que nós somos moldados por Cristo através da nossa instrumentalidade, da nossa mutualidade cristã. E Paulo menciona algumas barreiras aqui que são quebradas. Barreiras raciais, por quando ele fala que em Cristo não há grego nem judeu. O cristianismo destruiu tudo isso. Barreiras religiosas, quando ele fala que em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão, ou seja, Cristo derrubou tudo isso. Barreiras culturais, quando ele diz em Cristo não há bárbaro, nem cita, nem grego,
Cristo derrubou todo e qualquer tipo de barreira para preparar um povo exclusivo seu, com um novo caráter, com uma nova roupagem, com uma roupagem santa. A mutualidade é expressa dos versículos 13 e 16 principalmente, quando o texto diz suportar uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Quando o texto diz no versículo 16, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Isso significa que Deus nos fez como corpo de Cristo para nós cuidarmos uns dos outros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a mutualidade não é uma via solitária. É uma vida de cuidado e amor mútuo com o próximo. É uma vida de compartilhar dores, vitórias com o próximo. É uma vida em que vivemos o dilema do próximo, ouvimos o próximo, falamos ao próximo, aconselhamos ao próximo, somos aconselhados, perdoamos e somos perdoados. Ou seja, é uma troca de virtudes espirituais daquele que vive em novidade de vida. Que a gente valorize isso. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Que a palavra de Deus ela habite ricamente dentro de nós a ponto da gente entender que uma nova vida com Cristo é baseada na morte de uma natureza pecaminosa e na edificação pela mutualidade cristã. Diante disso, meu amado irmão, precisamos orar para que Cristo molde os nossos desejos, a nossa mente. Precisamos orar para que Cristo molde o nosso falar. E a palavra de Deus nos chama hoje a nos revestirmos do caráter de Cristo, a nos despirmos do velho homem, a abandonar essas velhas práticas que o apóstolo Paulo descreveu, a praticarmos a mutualidade, o famoso uns aos outros. O Evangelho exige essa troca saudável e genuína, que nós possamos ser moldados pelo caráter de Cristo, através dessa mutualidade cristã. Amém? Queria orar com você, meu irmão. Feche seus olhos. Senhor, nós somos povo da sua aliança. Não um povo que o Senhor resgatou da antiga maneira de viver. Muitos aqui, Senhor, saíram de lugares inimagináveis. Muitos aqui saíram de relacionamentos quebrados. Talvez alguns aqui tiveram infâncias marcadas pela dor, a solidão e o abandono. E sem nenhum glamour eu falo isso, muitos aqui talvez tiveram dificuldades em relacionamentos anteriores, o Senhor conhece. Alguns, Senhor, podem ter sido criados em ambiente de igreja, mas mesmo assim teve a dificuldade de entender o caráter de Cristo, entendeu de uma maneira diferente, um formalismo, uma religiosidade. E o que eu te peço hoje, como igreja do Senhor aqui, povo teu reunido, é que o Senhor nos faça compreender essa nova vida em Cristo, que é linda. Uma nova vida, Senhor, baseada no despojar do velho homem, na mortificação da nossa natureza, para que a gente não minta uns com os outros, para que a gente não viva uma vida falsa, para que a gente, Senhor, vigie quanto ao nosso falar, quanto à linguagem obscena, para que a gente vigie quanto àquilo que nos faz pecar quando em relação a assuntos até sexuais, principalmente os jovens, adolescentes, solteiros. Tantos são esses assuntos delicados que a gente nem toca às vezes e passamos os nossos olhos sobre isso. Mas quando estudamos a tua palavra sequencialmente, nós não temos como fugir desse texto. Enfrentamos ele, mas enfrentamos esse texto também com a esperança de que somos moldados pelo Senhor a uma nova natureza, a um novo viver, a um viver santo, a uma busca pelas coisas do alto, a um pensar nas coisas do alto, a um abandonar do velho homem, a um revestir-vos como santo, eleitos de Deus, que a palavra de Deus, Senhor, habite ricamente em nós, que a tua paz, Senhor, seja o árbitro de nossos corações. Que o teu amor seja o vínculo da perfeição do corpo de Cristo. Nos ajuda a aconselharmos mutuamente uns aos outros, a perdoarmos mutuamente uns aos outros, a viver a dor do outro
a aconselhar o outro, a ouvir o outro, a amar o outro, assim como o Senhor partilhou de momentos únicos com os seus discípulos, assim como o Senhor orou com eles, ouviu-os, deu ouvidos aos teus, homens pecadores como nós. Por isso, Senhor, entrego essa oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos ajude a viver de modo prático, essa nova vida em que Cristo deve ser o centro. E que na próxima semana nós possamos estudar e entender que a nova vida em Cristo, ela alcança o nosso seio familiar e ela transforma a nossa relação de família. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos como igreja e pedimos que o Senhor nos ajude a praticar, aplique ela no nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.